Fala galera, aqui é o Ed do canal Falando de Bike. A análise de hoje é com duas hardtails de carbono, uma a Procaliber 9.5 da Trek e a outra a Cannondale FSI Carbon 5. São duas hardtails de carbono de entrada da linha de hardtails de carbono de ambas as marcas. Porém, será que realmente essas duas bikes são totalmente hardtail ou tem um pequeno que aí de full suspension? Vamos dar uma analisada aí na tecnologia das duas bikes e comparar aí uma com a outra. Mas antes do vídeo, não se esqueça, compartilhe o nosso conteúdo. Quem ainda não é inscrito, só clicar no botão aí no canto, inscreva-se no canal, mas também ative as notificações para você receber todos os vídeos aí em primeira mão. E toda semana tem vídeo novo, galera. Análises, comparativos, trilha, treinos com speed. Toda semana sempre tem um vídeo novo para vocês aí. Então ative aí as notificações e vamos pro vídeo. Bom, galera, antes da gente ver se realmente essas duas bikes aí são 100% hardtails ou se tem uma pequena porcentagem aí de uma full suspension, vamos falar aí dos quadros de ambas as bikes. Vou começar pela Trek Procaliber 9.5. A Trek Procaliber usa o carbono OCLV, que é um carbono da própria marca, tá? Desenvolvida pela Trek e utilizada em toda a sua linha de bikes de carbono, desde esse modelo de entrada hardtail até as top de linha, tanto dos modelos de MTB quanto os modelos de estrada. Outro detalhe do quadro da Trek Procaliber 9.5, toda boost, eixo traseiro 12 por 148 milímetros, onde você pode utilizar um pneu aí de até 2.40, central também boost e caixa de direção cônica. Um detalhe bem interessante nesse quadro, um ponto positivo desse quadro da Trek é o desenvolvimento na utilização do carbono para dar resistência e evitar trincas, quebras do quadro em caso de algum tipo de acidente. Como isso foi feito? Eles fizeram pesquisas e desenvolveram locais na bike onde tem uma maior quantidade de carbono, um carbono mais reforçado. Quais são esses locais? Parte inferior do triângulo traseiro da Procaliber e também a parte inferior do tubo, próximo ali ao movimento central. São áreas onde tem um reforço maior do carbono, que se acontecer de bater uma pedra, um galho, pode até causar um dano na pintura, no verniz, porém não causaria uma trinca no quadro que acabaria inutilizando esse quadro. Além disso, eles desenvolveram uma placa, como se fosse uma placa de borracha ali, que fica presa ao quadro, né? E evita também, se bater uma pedra, ela repele ali e evita danificar. Então é mais uma proteção. Além de ter nessa parte inferior, também tem ali próximo ao triângulo traseiro, na parte inferior, ou próximo à corrente, e também tem uma proteção, como vocês estão vendo aí na imagem, que fica aí próximo à caixa de direção. Falando em caixa de direção, outro sistema bem legal aí na Trek Procaliber é esse sistema de bloqueio de rotação do guidão. Em caso de acidente, o guidão ele não vira totalmente, o que causaria um choque do guidão contra a parte do tubo superior ali do quadro, podendo causar algum tipo de dano. Então ele tem esse sistema de bloqueio que, se caso você sofrer um acidente ou o guidão gire, ele não gira totalmente, ele trava e aí não tem esse choque do guidão contra a parte superior aí do tubo do quadro. E outro ponto positivo é o tubo inferior. O tubo inferior ele é um pouco maior, ele tem um reforço maior, o que faz com que se você precisar acelerar, sprintar
ou pedalar em pé em uma subida, ele não tem a torção do quadro. Então eles desenvolveram essa técnica, o quadro ele não torce, e quando você pedala em pé, a tendência é da bike ir bem para frente, né? Então ela segue a linha e não tem essa torção do quadro. Detalhe bem interessante. Depois eu vou falar do sistema ISO Speed. Calma, já vamos chegar lá. Vamos falar agora do quadro desenvolvido aí pela FSI, pela Cannondale, da FSI Carbon 5. O carbono utilizado é o carbono Balistec, que é um carbono desenvolvido pela própria Cannondale, tá? Pontos positivos aí do quadro, na parte estética aí, não tem a presilha do canote, não existe presilha do canote. O que existe ali é um parafuso minimalista que fica abaixo do tubo superior, onde você faz o aperto para você fazer a regulagem ali do canote. O quadro também é todo boost, tá? 12 por 148, pé de vela ali também é boost e a direção tapered. Uma coisa que eu esqueci de falar da Trek Pro Caliber, do quadro, e já aproveitando falando da FSI, cabeamento totalmente interno, tanto para freio quanto para câmbio traseiro, também tendo a opção do cabeamento interno para você colocar aí um canote retrátil. Com relação a cores e a grafismo, as duas marcas dão show. Bem bonitas as opções de cores, tá? Eu sou suspeito, eu gosto muito da preta e vermelha, né? Da vermelha com detalhe em preto, a Pro Caliber 9.5. Mas a Cannondale, também a FSI, tem cores bem legais, como vocês estão vendo aí nas imagens. Com relação a quadro, então, a estrutura, eles estão bem próximos aí a desenvolvimento e a tecnologia, né? São dois ótimos quadros com o que tem de mais avançado aí na produção de bicicletas de carbono. Mas vamos falar agora na questão que eu levantei lá no começo do vídeo. Será realmente que essas duas bicicletas, essas duas hardtails, são tão hardtails assim, ou tem um pequeno porcentagem aí de uma bike full suspension, guardado as proporções, né, galera? Vamos falar então aí primeiro do sistema ISO Speed, que é um sistema desenvolvido pela Trek, utilizado aí. Começou em 2012, foi desenvolvido para as bikes de estrada que disputavam as clássicas na Europa, como Paris-Roubaix, Estrada de Bianchi, que são provas onde você tem trechos de paralelepípedo, trecho de terra, e aí eles precisavam desenvolver uma bike que resguardasse os atletas com relação à musculatura, a conforto, gerando menos cansaço. Então eles desenvolveram esse sistema ISO Speed. O que é basicamente, e depois trouxeram para as mountain bikes. O que é esse sistema ISO Speed da Trek? Basicamente é o que? O tubo do selim, ele fica independente do restante do quadro, conectado através de um link, como vocês estão vendo aí na imagem. E quando há o movimento de você passar por estradas, por exemplo, com imperfeições, com irregularidades, esse sistema ele é ativado, vamos dizer assim, e o movimento de cima para trás e para baixo faz com que haja a absorção do impacto. Quem já andou, quem anda com a Trek Pro Caliber, seja a 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, hardtail, já me falou que é sensacional a absorção do impacto. A impressão é que você tem uma micro suspensão na bicicleta. Isso se você ainda associar um pneu mais largo, já que você tem a opção de usar um pneu traseiro de até 2.40, se você utilizar um pneu mais largo com tubeless e uma calibragem mais baixa, essa sensação de que você está andando numa bicicleta com uma suspensão traseira, ela é maior ainda. Então, o que isso vai gerar de benefício para o atleta?
conforto e preservação da musculatura. Isso vai ajudar com que ele percorra distâncias maiores sem ter um cansaço, sem ter aquele desgaste gerado pelas bikes hardtail. Então esse é o sistema IsoSpeed da Trek Pro Caliber. E a Cannondale FSI Carbon 5, como as outras FSI, vem com o sistema Flex Zones. O que é esse sistema Flex Zones? O tubo superior ali do triângulo traseiro, como vocês estão vendo aí nessa imagem, ele possui um carbono flexível. Porém, galera, ele é flexível somente nesse movimento, nesse ângulo aqui, de cima para baixo, e não lateralmente. Se ele tivesse esse movimento lateral, quando você sprintasse ou quando você fosse fazer uma retomada, a traseira iria torcer e a bike iria ficar mais lenta e você ia gastar energia. Então o movimento é somente nesse sentido. Como ele é flexível, quando você passa por irregularidades, ele faz esse movimento e absorve o impacto. E também tem a questão de que o canote da FSI é de 27.2, então é um canote menor que também ajuda na absorção. E você também tem a opção de colocar um pneu mais largo, com tubeless, e andar numa calibragem mais baixa. Ambas as bikes, quem já andou, quem anda, já me disse, é sensacional, e a impressão que dá mesmo nas duas é que você está andando com uma bike que tem ali uma micro suspensão, seria uma full suspension, lógico que guardada as proporções, galera, senão tem gente que já vai falar aí, mas não tem nada a ver. Lógico, é guardada as proporções. Em trilhas, em trechos mais técnicos assim, segundo relatos, não é tão eficaz assim, mas para estradões, né, onde você tem trechos irregulares, a absorção dessas duas bikes, a absorção de impacto é incrível, e isso vai sim ajudar o atleta. Menos desgaste de musculatura, mais conforto para esse atleta, ele vai conseguir andar trechos mais longos aí. Não é à toa que essas duas bikes são bikes utilizadas aí por atletas, não esse modelo, mas modelos mais avançados. São utilizadas aí por atletas na Copa do Mundo, como também aí em mundiais, tá? Então são duas bikes que têm um desenvolvimento de quadro sensacional. Com relação à geometria, as duas bicicletas têm uma geometria bem agressiva, bem race, que é para ser utilizada aí em provas, né? Para você utilizar aí em corridas. E é a mesma geometria das top de linhas que são utilizadas nas competições a nível mundial, é o mesmo quadro, é a mesma geometria. Então são duas geometrias bem agressivas. No meu ponto de vista, a Cannondale FSI Carbon 5, ela é um pouco mais agressiva, ela tem uma agressividade maior aí na parte de geometria, se você analisar os números, do que a Trek Pro Caliber, mas são duas máquinas. Bom, e essas duas máquinas, vamos ver aí quais os componentes elas vêm municiadas. Vamos começar aí pela Cannondale FSI Carbon 5. Ela vem com um grupo da SRAM de 12 velocidades, o grupo NX, com um cassete 1150, uma coroa de 34 dentes e um pé de vela também estilo, né? O pé de vela estilo, que é um pé de vela da SRAM, que vem em diferentes tamanhos aí de acordo com o tamanho da bicicleta. Câmbio traseiro e trocador também da SRAM NX. Já o grupo que vem na Trek Pro Caliber 9.5 é o grupo da Shimano de 12 velocidades, o grupo de Ore. Vem com um cassete 1051, uma coroa de 30 dentes, aí eles pecaram, uma coroa de 30 dentes para uma bike que já é aí a nível de competição, poderia vir pelo menos com uma de 32. Um pé de vela
MT511, que é o pé de vela da linha Deore M6100, que é o Deore de 12 velocidades, porém ele não vem ali com a nomenclatura, né? Não vem escrito ali Deore. E ela vem então com essa coroa de 30 dentes e trocador e câmbio também da Deore, modelo M6100. Analisando o grupo da Trek e da FSI, eu vejo que a Trek Procaliber 9.5 ela vem com um grupo um pouco melhor do que o grupo que vem na Cannondale FSI. Por quê? Porque ela já vem com um cassete de 10,51, já a Cannondale vem com um cassete de 11,50. Talvez se viesse com um cassete ali 10,50, daria para a gente parear ali, até porque se você pegar dentro da hierarquia de grupo da SRAM e da Shimano, eles estão ali bem próximos. Porém, o pessoal está falando muito bem desse grupo Deore, que praticamente ele é a mesma tecnologia do XT, o que muda na verdade são os materiais de fabricação e também em relação de peso, mas a funcionalidade do grupo ele é igual um XT, por exemplo. Então, no meu ponto de vista, a Trek Procaliber, por vir com um Deore de 12 velocidades, com um cassete de 10,51 contra um cassete 11,50 do SRAM NX, ela está um pouquinho acima aí, então ela se sobressai com relação ao grupo, a relação de marchas. Vamos falar de suspensão. A suspensão que vem na FSI Carbon 5 é uma Fox 32 de 100 mm com trava no guidão, com o sistema Debon Air, que é um sistema aí de mola pneumática que ajuda muito na leitura do terreno, é uma super suspensão. E eixo boost de 15 por 110. Já a suspensão que vem na Procaliber 9.5 é a suspensão da RockShox, a Judy SL, também de 100 mm, também com trava no guidão e eixo boost 15 por 110. Com relação à suspensão, não tenho o que falar. A FSI está bem acima aí, já que a Judy é uma suspensão aí mais de entrada da RockShox. E a Fox 32, sistema Debon Air, peso bem inferior à Judy. Então, com relação à suspensão, a FSI sai acima aí, utilizando a Fox 32. Vamos falar agora aí de cockpit. O cockpit que vem aí na FSI é um cockpit da própria Cannondale, de alumínio, com as seguintes medidas: canote 27.2 por 400 milímetros, um guidão de 760 milímetros e mesas que variam de 60 a 90 milímetros de acordo com o tamanho da bike, e vem com um selinho aí da Fabric, que também é fabricado aí pelo grupo Dorel, então faz parte aí da Cannondale. Então esse é o cockpit da FSI Carbon 5. Já o cockpit que vem na Trek Procaliber 9.5 é um cockpit totalmente de alumínio da Bontrager, com as seguintes medidas: guidão de 720 mm a 750 mm de acordo com o tamanho da bike, o canote é de 31.6. A mesa também tem variação de 60 mm até 90 mm, de acordo com o tamanho da bicicleta. E um selinho aí também da Bontrager, que é utilizado pela Trek Procaliber. Com relação a cockpit, ambos de alumínio e das marcas. Não tem muita diferença entre os dois cockpits na 9.5 e na FSI Carbon 5. Vamos falar agora aí dos freios. Os freios utilizados pela FSI Carbon 5 é o MT500. É um freio da linha Deore de 10 velocidades.
já é um freio de 2 pistões, um bom freio aí para municiar essa FSI Carbon 5. Apesar que no meu ponto de vista poderia ser um freio um pouquinho melhor aí, por exemplo, já que eles vão utilizar os freios da Shimano, poderia ter utilizado aí pelo menos o freio da Deore da linha M6100, mas o MT500 já é um bom freio. Já o freio que vem na Trek Pro Caliber 9.5 é um freio de entrada da Shimano, que é o MT200, um freio de 2 pistões, mas é um freio bem ruinzinho se você pensar que é uma bike aí já para competição e se você levar em conta o valor também da bicicleta, vir municiada com um freio MT200 fica difícil. Então nesse ponto aí a Trek pecou, e com relação a freio, então a Cannondale FSI Carbon 5 ela está um patamar aí acima. Vamos falar agora das rodas. As rodas que vem municiando aí a FSI são rodas com aros WTB, com os cubos MT400 Boost e raios DT Swiss. Já as rodas que vem municiando a Trek Pro Caliber 9.5 são rodas com os aros Cuve da Bontrager e os cubos também da Bontrager, também Boost. Porém, o cubo traseiro vem com o sistema de roda livre da Shimano, já com o sistema Spinline, que é para 12 velocidades. Com relação a rodas, foi opção aí então das marcas utilizar as rodas das próprias marcas. Então são rodas aí bem parecidas com relação principalmente aí a peso, mas eu acho que a roda que vem na Trek Pro Caliber 9.5, por vir com esses cubos rolamentados aí da Bontrager, eles são um pouco superiores aí na questão de rolagem, se você comparar com os cubos MT400, que já são também cubos rolamentados, mas os cubos da Bontrager são um pouco melhores. Então, com relação a rodas, a Trek Pro Caliber está um pouquinho, um degrauzinho aí acima da FSI Carbon 5. Essa foi a análise aí comparativa dessas duas máquinas de carbono, linha de entrada de hardtail, de entrada da Trek e da Cannondale, né? Com relação aí a pergunta que eu fiz no começo lá, será que realmente são duas hardtails? No meu ponto de vista, não são 100% hardtails, não. São bikes desenvolvidas aí para ter com o sistema ISO Speed e com o sistema Flex Zones, são bikes desenvolvidas para preservar a musculatura do atleta, preservar o conforto e fazer com que ele consiga andar mais longe aí com esses dois sistemas de absorção aí sensacionais, que no meu ponto de vista pode ser aí o futuro aí das hardtails, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Vamos esperar aí para ver. Com relação ao comparativo de geometria, as duas estão muito próximas, mas a FSI sai um pouquinho acima no meu ponto de vista. E com relação a componentes, você tem aí um certo equilíbrio, né? Grupo, um pouco melhor o grupo que vem na Pro Caliber, suspensão um pouco melhor, muito melhor a suspensão que vem na FSI. Com relação a cockpit, com relação a rodas, bem pareado aí, bem parecidos. E os freios também da FSI são freios melhores, o MT500 bem superior aí ao MT200 que vem na Pro Caliber 9.5. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí nos comentários aí, fale aí o que vocês acham aí desse sistema de absorção de impacto utilizados aí pelas essas duas marcas, o que vocês acham que pode ser realmente o futuro das hardtails, esse sistema de absorção que vai ajudar aí o atleta. Então
comentem aí, tá? E não se esqueçam, quem ainda não é inscrito, galera, por favor, ó, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe aí o nosso conteúdo e sempre ative o sininho. Se inscreveu, já ativa lá o sininho para você receber aí, né? Ativa as notificações para você receber todos os nossos vídeos logo que for lançado. E toda semana vai ter vídeo comparativo, review, vamos falar aí também sobre revisões e também os nossos treinos, tanto no mountain bike quanto no ciclismo de estrada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí então do vídeo e até a próxima. Fui!